Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o início da colonização, quais foram as primeiras medidas tomadas pelos portugueses e quais foram as consequências. E se essa é a sua primeira vez no canal, eu já vou pedir para você se inscrever aí embaixo, ativar o sininho das notificações. A gente está trabalhando aí com o assunto da colonização. Eu também vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder você. No primeiro momento, os portugueses não se interessaram. O próprio Caminha disse na carta: aqui não tem ouro, não tem prata, não tem porcaria nenhuma para você fazer aqui, rei. Só se colonizar esse pessoal. Só que o rei, num primeiro momento, não tinha essa intenção de catequizar esses indígenas e cristianizar esses indígenas. A intenção dele era encontrar ouro e prata para fortalecer a sua posição enquanto rei, enquanto monarca. Então, a monarquia portuguesa, no primeiro momento, vai se manter forte no sentido de explorar a rota das especiarias para as Índias e também extrair só o que desse para extrair, mas não se tinha um projeto para colonizar essas terras, certo? Esse cenário começa a mudar ali no final da década de 1510 por dois motivos principais. O primeiro deles vai ser a reforma protestante, vai ser um dos fatores. O segundo fator vai ser a questão dos espanhóis começarem a comercializar as especiarias, porque eles agora tinham rotas para as Índias. E ao mesmo tempo também, os portugueses temiam que outras potências, como é o caso da França, que não assinaram o tratado internacional, não concordavam com o Tratado de Tordesilhas, tomassem parte do território que eles encontraram. Então, os portugueses vão começar a organizar, a partir ali de 1534, o processo da colonização. Só que até começar a organizar, o que eles faziam? Patrulhavam a costa, tentavam mapear o litoral da sua colônia, praticavam o escambo. Eles colocavam os indígenas para extrair esse pau-brasil em troca desses produtos, principalmente de metal, né? Como o próprio Caminha disse, eles não tinham objetos de metal. Então eles vão ter entre 1500 e 1534 o início desse processo de extração de pau-brasil para enviar e revender na Europa. Esse processo ele vai começar a ser eliminado porque os franceses também faziam esse processo de fazer escambo com os indígenas em troca de pau-brasil. Então a predação do pau-brasil e o início da devastação da mata original começa já em 1500, e aí em 1534 a coroa começa a organizar o projeto da colonização. Só que Portugal era um país pequeno, com uma população muito pequena, e que não tinha condições de colonizar um território da proporção que já tinha na época. Então o que acontece? Portugal vai começar a abrir um processo de terceirizar a sua colonização. Então quem tivesse interesse, quem quisesse colonizar partes do território da colônia, poderiam. Os interessados tinham que assumir alguns compromissos, entre eles organizar atividade econômica, mapear o local e também registrar esses indígenas que habitavam o seu território. Esses indivíduos eram chamados de capitães donatários, que eram aqueles que recebiam a carta de doação, e esses indivíduos eles tinham poder para exercer em cima dos seus territórios. Esse sistema fatiou o território da colônia em paralelos, pensando na questão geográfica, e mais no extremo norte da colônia em meridianos. Isso é uma análise recente de um pesquisador de 2015, que essa divisão é a divisão mais aceita, porque senão os donatários com a divisão antiga receberiam só um pedacinho de terra minúsculo, insignificante. Então vão ter duas capitanias que vão prosperar, certo? Uma delas vai ser a capitania de São Vicente, mais aqui ao sul, e a outra vai ser a capitania de Pernambuco. Ambas as capitanias vão se desenvolver por conta do plantio de cana-de-açúcar. Os portugueses já tinham contato com plantação de cana-de-açúcar desde a Ilha da Madeira e das Ilhas dos Açores. Então eles trouxeram para cá a cana-de-açúcar para tentar o plantio aqui por conta do clima, e deu certo. Porém as outras capitanias não se desenvolveram economicamente, não conseguiram mapear os indígenas. Então esse processo das capitanias hereditárias durou aproximadamente 14 anos e foi reagrupado pela administração colonial com os governos gerais. Teve 3 grandes governadores gerais
De novo, não precisa gravar os nomes deles, mas é importante a gente entender que algumas ações que eles tomaram vão influenciar a colonização. Então, o primeiro deles vai ser o Tomé de Souza, que vai assumir o poder em 1548 e ele vai manter a divisão administrativa por capitanias, porém, era uma função do governo geral organizar a colonização e ampliar esses compromissos que os capitães donatários tinham recebido. O Tomé de Souza ele vai trazer os jesuítas para o Brasil. Isso a gente já está num contexto de contra-reforma, um processo de guerra religiosa na Europa. E você já tem também essa questão da expansão da fé cristã. E se você lembrar, 6 anos mais tarde, você tem a fundação de São Paulo, no dia 25 de janeiro de 1554, por jesuítas. A cidade de São Paulo era uma cidade considerada do interior. What? Porque a colonização vai se preocupar com cidades litorâneas, justamente para extrair o material tropical, a cana-de-açúcar que fosse plantada, os animais, as frutas que fossem ser vendidas na Europa. Era isso, não tinha nenhuma preocupação por criar cidades para a galera se mudar e criar uma situação permanente, certo? Era só um local provisório, era um local para se arrancar as coisas e ganhar dinheiro. O Tomé de Souza também vai perseguir os indígenas das tribos dos Tupinambás que habitavam parte do litoral. Ele vai proibir a escravidão indígena e isso vai começar a estar contrário aos interesses dos proprietários e ao mesmo tempo também ele vai começar a incentivar a instalação de engenhos de açúcar. Só que tinha de novo um problema, Portugal não tinha dinheiro para fazer isso. O Tomé de Souza ele vai ser substituído pelo Duarte da Costa em 1553. E o Duarte da Costa ele vai ser uma figura bem apagada. Ele não vai conseguir manter uma autoridade sobre as colônias, ele não vai conseguir atacar, perseguir os indígenas da mesma forma que o Tomé de Souza tinha feito. E principalmente, ele não vai conseguir conter a invasão francesa na Baía de Guanabara, que começou em 1555. E os franceses, liderados pelo Villeguignon, vão se instalar na Ilha do Governador, na Baía de Guanabara. E o terceiro governador geral vai ser o Mendes Sá, que ele vai assumir o poder em 1558 e vai ficar até 1570. E o Mendes Sá vai ser responsável por ordenar a construção da cidade do Rio de Janeiro. Ele vai chamar o seu sobrinho para fazer essa construção, que era o Estácio de Sá. E a construção vai começar em 1565, ainda com a ocupação francesa rolando na Ilha do Governador. Ele vai reforçar a questão da catequese, então de se instalar igrejas. E ao mesmo tempo também, com o Mendes Sá, você vai ter a organização da milícia para tentar expulsar os franceses do que era o Rio de Janeiro já. Só que quando os portugueses vão chegar na Ilha do Governador, com apoio de grupos indígenas contra os tupinambás que eram aliados dos franceses, eles percebem que os franceses que sobreviveram já tinham se degladiado. E degladiado por conta da questão religiosa. Você tinha franceses calvinistas e você tinha franceses católicos. E a ocupação não deu certo principalmente por esse ponto. Os franceses já tinham uma divisão interna entre eles. Apesar disso, eles ficaram 12 anos ocupando ali a Ilha do Governador, na Baía do Rio de Janeiro, no que ficou conhecido como a França Antártica. Eles são expulsos em 1567. Então, nesse formato, né, seguindo toda essa questão dos governos e tudo mais, que eu fiz uma questão resumida, qual vai ser a característica geral da colonização? Vão ter 5 pontos principais. O primeiro deles vai ser a exploração dos recursos naturais e a venda desses produtos lá fora. Então, era uma colonização voltada para a exportação. Primeiro ponto. Segundo ponto, você tinha o Pacto Colonial. Ou seja, todos os produtos adquiridos aqui ou produzidos aqui deveriam ser exclusivamente vendidos para Portugal. Terceiro ponto, tudo aquilo que fosse produzido deveria ser produzido no formato de latifúndio, ou era produzido em formato de latifúndio, ou seja, grande propriedade de terra. Quarto ponto, com a monocultura, ou seja, você teria um único gênero produzido ali. Então vamos pensar nesse primeiro momento a cana-de-açúcar, então você ia ter grandes propriedades com cana-de-açúcar. E o quinto ponto vai ser a instalação da escravidão. Num primeiro momento vai ser uma escravidão indígena, só que a partir ali da metade do século XVI vai começar o processo do tráfico de pessoas escravizadas no continente africano. E eles vão começar a arrancar esses africanos lá do continente e trazer para o Brasil para justamente colocá-los para
trabalhar nos engenhos de açúcar no Nordeste e tudo mais. Esse vai ser o formato da colonização. Então é isso, gente. Eu agradeço para você que veio até aqui. Peço para você deixar o seu gostei e o seu comentário, tá bom? E lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.